Fala pessoal, Thiago de Deus aqui, professor de Geografia, Geopolítica e Atualidades. E se você não sabe o que está acontecendo entre Israel e faixa de Gaza, fica atento a esses próximos minutos, em que nós vamos falar de um processo histórico de conflitos, não começou agora, não começou em 2023, e ainda por cima, vale destacar que nesse vídeo, o interesse não é buscar quem está certo ou quem está errado, porque, de qualquer forma, nós não temos a capacidade de fazer essa análise. O interesse nesse vídeo é a gente discutir o que está acontecendo e trazer algumas informações. Esse vídeo está sendo gravado no dia 9 de outubro de 2023, 2 dias depois do acirramento das tensões entre faixa de Gaza e Israel. O Hamas, que é considerado um braço militar da luta palestina pela criação de um Estado-nação, mas também tem ações sociais e políticas na faixa de Gaza, colocou em prática um ataque surpresa contra o Estado de Israel. Se a gente for voltar um pouquinho no tempo, nós vamos lembrar que 50 anos atrás houve um ataque surpresa ao Estado de Israel num conflito que ficou conhecido como Guerra de Yom Kippur, e que por intermédio dessa guerra, por consequências dessa guerra, nós tivemos a grande crise do petróleo, a primeira grande crise do petróleo, lá no ano de 73. Crise essa que afetou o mundo todo e também o Brasil, obviamente, com interrupção de um momento que era conhecido, que ficou conhecido como milagre econômico. Isso não é uma novidade, esse ataque, ele não acontece do nada. Então aqui a gente precisa resumir em alguns poucos minutos um processo de conflitos históricos. Nós estamos falando de uma área que é disputada há muito tempo, é uma região muito estratégica, uma rota de passagem entre os continentes da Europa, da Ásia e da África. A Palestina está exatamente dentro do Oriente Médio, numa região que é berço de grandes religiões, como, por exemplo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. É importante destacar que essas três religiões monoteístas têm muitas características em comum, considerando a área onde ela surgiu e as características culturais da época. É importante também destacar que o conflito por esse território transcende o povo que vive no Oriente Médio, sendo disputado e dominado por vários grandes impérios. Inclusive, vale destacar o Império Romano, que por muito tempo esteve presente, o Império Turco-Otomano, que por muito tempo esteve presente, dominando essa região e impondo algumas características culturais, algumas características que moldaram a configuração político-social dessa região. E em 1947, logo depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma realidade muito nova para essa região, que foi o plano de partilha da ONU. Inclusive, vale a gente ressaltar que esse plano de partilha vem de um esforço, já desde o final do século XIX, por parte dos judeus, de retornar para essa terra. Lembrando que os judeus, eles foram expulsos, eles saíram da Palestina por volta do ano de 70 depois de Cristo, no que a gente chama de diáspora, a segunda diáspora judaica. Os judeus mesmo distantes da terra da Palestina mantiveram suas características culturais básicas, as suas ideias religiosas. E no século XIX houve um movimento chamado de sionismo que propôs o retorno dos judeus para a Palestina, para então chamada Antiga Canaã, agora Palestina. Dentro desse contexto do século XIX para o século XX, de guerras, de acordos com a Inglaterra, que vai se configurar o Estado de Israel. Tanto que em 1947, a ONU propõe o plano de partilha, já citado aqui antes, e divide o território entre os judeus israelenses, entre os palestinos, e destina Jerusalém como uma cidade internacional, dada a sua importância às três religiões, a religião judaica, cristã e islâmica. E ao longo desse período de formação da proposta do plano de partilha, da configuração do Estado de Israel, e não cumprimento da promessa da formação do Estado palestino, os conflitos se acirraram. Ao longo de todos esses anos, nós tivemos já de cara a Guerra da Independência, onde países árabes vizinhos não aceitaram a criação do Estado de Israel, juntamente com o povo palestino.
Depois nós tivemos uma guerra que envolve países árabes, França, Inglaterra, Israel, que é a Guerra do Canal de Suez, que em muitas bibliografias é considerada a Segunda Guerra Árabe-Israelense. Depois, na década de 60, nós tivemos, em 67, a Guerra dos 6 Dias, que foi o momento em que o Estado de Israel expandiu seu território para toda a região da Palestina, tomando regiões como a Cisjordânia, a faixa de Gaza, Jerusalém Oriental, a Península do Sinai e as colinas de Golã. Península do Sinai, essa pertencente ao Egito, e as colinas de Golã, à Síria. Então, nós já estamos percebendo que os conflitos não são uma questão da atualidade, e sim um processo histórico. Em 73, em retaliação a essa Guerra dos 6 Dias, um ataque surpresa no Dia do Perdão da religião judaica, os países árabes invadem o Estado de Israel e promovem o que a gente estuda como Guerra de Yom Kippur. Essa guerra tem uma influência, uma participação de potências externas que impedem o avanço do conflito e, por conta dessa condição de tensão, os países árabes vão diminuir a produção de petróleo como boicote às ações propostas pelo Ocidente. Então, nós tivemos aí pelo menos 4 grandes conflitos, além de movimentos que geraram tensões partindo principalmente da população, a intifada, por exemplo, as revoltas populares contra o Estado de Israel. Na década de 90, foram assinados acordos, como o Acordo de Oslo, que propunha a devolução de áreas de territórios para os palestinos. Mas é importante a gente destacar aqui que desses territórios, a maioria não foi devolvida. A Cisjordânia ainda tem, lá dentro do território da Cisjordânia, acampamentos, assentamentos judaicos. A faixa de Gaza, por sua vez, não tem hoje a presença desses assentamentos, um dos fatores por conta da ação militar do Hamas. E aqui vale destacar que o Hamas não pode ser chamado de exército, porque o Estado palestino não é considerado um Estado-nação. Desde 2012, ele concentra diante da ONU uma terminologia que é o Estado observador não membro da Organização das Nações Unidas, que não garante soberania ao Estado palestino. Então, ao longo desses anos todos, os conflitos estiveram muito ligados à tentativa do povo palestino de pleitear a criação de um Estado-nação, e que não foi colocado em prática com sucesso. E no último sábado, no dia 7 de outubro de 2023, o Hamas, o braço armado do povo palestino na faixa de Gaza, promoveu um ataque contra Israel. E aqui também é importante a gente falar da superioridade bélico-militar do Estado de Israel frente ao Estado palestino, em frente à condição de armas, que parte grande dos ataques do Hamas não chegam nem a tocar o solo, por conta de toda uma tecnologia bélico-militar do Estado de Israel de proteção ao território israelense. É o que a gente chama de domo de ferro. Essa proteção de armas é um sistema de mísseis anti-ataque aéreo que intercepta o ataque antes mesmo dele tocar no chão. Então, existe uma discrepância muito grande no poder de guerra entre os dois territórios, mas que esse vídeo está sendo gravado exatamente pela tensão que foi criada nos últimos 2, 3 dias. O Estado de Israel declara guerra ao Hamas e ao território da faixa de Gaza. Lembrando que a faixa de Gaza e a Cisjordânia são as regiões onde o povo palestino se refugiou desde a criação do Estado de Israel, lá em 48. Então, nós estamos falando aqui de um território que é disputado há muito tempo. Vou dizer que há mais de 2000 anos, pelo menos, nós não estamos falando de um território que é disputado a partir do século XXI. É uma região estratégica muito importante, é uma região que é berço religioso das grandes religiões monoteístas e que vai continuar tendo disputas, pelo que a gente percebe na geopolítica internacional. É importante também destacar que a intenção aqui não é fazer uma defesa de um dos lados e nem de esgotar o assunto, porque a gente vai precisar acompanhar os noticiários para entender o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer. Então, por hora,
É isso, a gente vai se falando ao longo dos próximos dias para entender melhor o que está acontecendo. Grande abraço.